Boa noite, meu nome é Henrico e o título do sermão é Nós Voltaremos. E essa é minha irmã. Eu sou a Melina e essa é a nossa mãe. Mariana Dimitrov Franska. Agora vamos falar sobre crianças que fizeram a diferença na história. Louis Braille é a primeira criança que nós vamos falar. Ele nasceu em 1809 e morreu em 1852. Aos 6 anos ele ficou cego e brincando com as coisas que tinha na oficina do seu pai. Os pais queriam que ele tivesse uma infância normal. Mas então ele foi para a escola. Aos 10 anos ele recebeu uma bolsa de estudos no Instituto Real em Paris. Aos 12 anos achava o método que eles usavam muito devagar. Então decidiu criar o próprio método. Criou o seu método e o método foi chamado de método Braille. E é usado até hoje. Se a gente olhar no elevador, em outros lugares, dá para ver o método Braille lá, que é essas bolinhas, umas bolinhas. Vamos falar também sobre Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart nasceu em 1756 e morreu em 1791. Ele nasceu na Áustria e aos 3 anos começou a tocar piano sozinho ao observar sua irmã. Aos 4 anos começou as suas aulas de piano. Aos 5, apresentações públicas. Aos 5 também as primeiras composições. E aos 9 as primeiras sinfonias. E ele é um dos maiores compositores da história até hoje. Vamos ver uma música que ele compôs com 5 anos? Impressionante, não é? Agora nós vamos falar sobre Nadia Comaneci. Ela nasceu em 1961 e ainda permanece viva. E ela dá aulas de ginasta. Ela nasceu na Romênia e aos 6 anos começou a treinar. Aos 14 já começou a ir aos Jogos Olímpicos em Montreal. Ela tirou o primeiro 10 da história, 6 notas 10 em Olimpíadas e 5 medalhas de ouro olímpicas, 3 em Montreal e 2 em Moscou. Agora a gente vai ver um vídeo sobre ela fazendo ginasta. Fazendo o primeiro 10, né? Tá vendo essas coisas aí? Eu também faço ginástica, só que assim, eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. Se esses movimentos, ela pode até morrer.
somente crianças com habilidades extremas que podem mudar o mundo. Vamos falar sobre Ryan Elejak. Nasceu em 1991 e está vivo até hoje. Ele é um canadense e há 6 anos, numa aula, percebeu que milhões de crianças não tinham acesso à água limpa e ainda tem que andar quilômetros para beber água. A professora estimou que um poço custava $70. Então, ele começou a trabalhar. Quando finalizou os $70, levou para a ONG Waterhead. A ONG falou que a bomba que custava $70, o posto por completo custava $2.000. Os pais dele não tinham esse dinheiro. Mas então ele continuou a trabalhar, foi em casa de vizinhos, amigos e etc. Então, ele conseguiu $700 e a ONG completou o resto. Em 1999, o tão desejado poço foi fundado uma escola em Uganda, nomeado o Poço de Ryan. Em 2001, fundou Ryan's Well Foundation, mais de 630 poços e 700 latrinas. Um comentário rapidinho. Se ele nasceu em 1991, ele fundou Ryan Well Foundation em 2001, ele tinha 10 anos e pediu ajuda para adultos. Agora nós vamos falar sobre Kate Stagliano. Ela nasceu nos Estados Unidos e aos 8 anos ela foi para a escola e a professora deu uma semente para ela e ela plantou junto com o seu avô. E nasceu um repolho de 19 quilos e levou para uma associação de agricultores que fazia refeições para pessoas carentes. Aquele repolho conseguiu alimentar 275 pessoas. Muito, né? Algo mudou dentro dela depois disso. E conseguiu um terreno na escola para plantar. Conseguiu um terreno na escola para plantar e todos os amigos da escola o ajudavam. E nasceu a associação Kate Crops e hoje tem mais de 100 terrenos em 33 estados dos Estados Unidos para plantar alimentos para as pessoas carentes. Mas crianças e jovens que têm muitas limitações podem fazer a diferença também? Agora a gente vai falar sobre alguém mais conhecida. Ellen Goldwhite nasceu em 1827 e morreu em 1915. Ela é uma americana e aos 9 anos foi atingida por uma pedra. Ela ficou inconsciente por 3 semanas. Deixou a escola na 3ª série, porque não conseguia aprender nem memorizar nada. Aos 11 anos, ela foi batizada e aos 17 teve a primeira visão. Teve mais de 2.000 sonhos e visões. Escreveu mais de 5.000 artigos e 49 livros. É a escritora mais traduzida da história, com mais de 160 idiomas. A Bíblia fala sobre crianças e jovens que fizeram a diferença na história? Fala, Isaac era um adolescente quando seu pai levou o sacrifício e mesmo sendo bem mais jovem, podendo fugir, não o fez, mas obedeceu e mesmo que isso custasse a sua vida. Seu filho e netos deram origem a um povo de Israel. Agora nós vamos falar sobre José.
Ele era também um jovem quando foi vendido como escravo por seus irmãos. E mesmo assim, manteve-se fiel no Egito e tornou-se o governador daquele país. A gente vai falar sobre Miriam. Era apenas uma jovem quando teve a coragem de falar com a filha do faraó, o que fez com que Moisés pudesse ser cuidado por sua própria mãe, sem perigo durante a sua vida, sua infância. Então vamos falar sobre agora Moisés. Era um pré-adolescente quando foi morar com o faraó, mas nunca esqueceu do verdadeiro Deus e liderou o povo até a entrada na terra prometida. Agora nós vamos falar sobre Samuel. Ele foi morar no templo quando ainda era apenas um bebê, mas desde muito cedo o Senhor já falava com ele. A gente vai falar sobre também a menina cativa. Não sabemos o nome dela, mas sabemos que ela deu um importante testemunho para Naamã. Por causa dela, o Naamã conheceu e honrou o Deus verdadeiro. Agora nós vamos falar sobre Davi. Ele era apenas um jovenzinho quando já tinha enfrentado animais ferozes e venceu Golias, quando muitos soldados e o próprio rei Saul hesitaram. Nem os soldados queriam lutar com coragem de lutar com Golias. Vamos falar sobre Josias. Se tornou o rei de Judá com apenas a minha idade do Henrique, 8 anos. E foi um bom rei que trouxe o povo novamente a adorar somente ao Deus verdadeiro. Agora nós vamos falar sobre Daniel e seus amigos. Eles eram muito jovens quando foram morar na Babilônia. E mesmo com perigo de ser mortos, foram fiéis a Deus, tornando-se importantes no governo. E Daniel recebeu mensagens muito importantes de Deus sobre o futuro da terra. O menino do pães e peixes. Também não sabemos o seu nome, mas sabemos que contribuiu para um importante milagre que alimentou mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, mostrando que Deus pode usar o que tivermos nas mãos se dedicarmos a Ele. Isso mesmo. Agora eu vou pedir para vocês sentarem ali só um pouquinho que a mamãe já chama vocês. O que todas essas crianças... Já eles voltam, viu? O que todas essas crianças têm em comum? Falem aí para mim o que vocês acham. A gente ouviu muitas crianças, né? Crianças da atualidade, crianças da Bíblia, crianças com dificuldades e limitações, crianças que têm habilidades extremas e crianças normais, que nem a gente. O que elas têm em comum? Ninguém arrisca? Elas tiveram pais e cuidadores que as ensinaram no caminho onde elas deviam seguir, para que, de fato, elas pudessem fazer a diferença. É quem as trilhou no caminho que a gente tem em comum entre todas elas. E é claro que eu não vou poder falar sobre todos os pais e todos os cuidadores, mas eu elegi um em especial para a gente estudar hoje. Abra sua Bíblia ou seu dispositivo eletrônico em Gênesis 22, de 1 a 5. Vamos lá. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova e disse-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado.
No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe e disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, o que ele falou? Voltaremos. O que ele falou? Voltaremos. Guarda essa palavra aí no seu coração, que já já a gente vai meditar sobre ela. Ué. É para frente que passa, gente? Essa história, ela tem duas coisas habituais da vida de Abraão e três coisas muito estranhas. Maravilhosamente, mas estranhas. Vamos descobrir quais são? A primeira coisa que é habitual é essa aqui, ó. Deus falava com Abraão. Isso era estranho? Não. Isso era uma coisa habitual. Deus sempre falava com Abraão. Na verdade, Abraão já aparece na Bíblia com Deus falando com ele, na verdade. Fala assim um pouquinho antes: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E o que Abraão fez? Reclamou? Eu não queria ficar longe da minha mãe, não queria ficar longe da minha família. Não, ele obedeceu. Então, isso não era estranho, porque Deus falava e ele obedecia. Sai e vai. Uma pequena pausa aqui. Será que existe um apelo mais atual do que esse aqui? Sai e vai. Porque a terra que Ur dos Caldeus, onde morava a família de Abraão, era uma terra muito idólatra. Era uma terra muito secularizada. E, de fato, isso deu a Moisés, a Isaac, a oportunidade de crescer num lugar longe de um monte de influências seculares. E eu não consigo pensar num apelo mais atual do que para nós hoje. Agora, lembre-se que o prêmio de Abraão não era só chegar na terra prometida, mas ir. Ir já era o prêmio. Ir na companhia de Deus, obedecendo a Deus e vivendo uma experiência única com Deus já era o prêmio, assim como você e eu podemos viver essa experiência se a gente decide escutar. Vamos ver a segunda coisa habitual? Abraão obedeceu, porque de fato é o que ele sempre fazia. Se Deus falava, vai para o norte, ele vai para o leste, ele vai para o sul, para o oeste, para cima, agora volta para lá. Toda vez que Deus falou com Abraão, ele obedeceu. Isso era também habitual. Agora vamos ver a primeira coisa estranha. A primeira coisa estranha é que ele não questionou. Pensa aqui, uns 4 capítulos antes, é o episódio dele falando com Ló. É Deus falando que ia destruir Sodoma e Gomorra, falando para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão, ele passa o capítulo quase inteirinho pleiteando por Ló. Você lembra da história? E se tiver 250, aí 1150, até que vai diminuindo, enquanto Deus não assegurou para ele que se praticamente só Ló e a família dele estivessem de fiéis, ele não os destruiria junto com a cidade. Porque ele falava, você não vai destruir o justo junto com o ímpio. E ele briga com Deus. Mas quando foi com Isaac, que é o próprio filho, pega o seu filho e leva em holocausto, você... Não acha estranho que ele não falou nada? Se Deus pedisse para você, você não ia nem questionar? Deus pedisse isso para você, você não ia achar no mínimo estranho e falar, mas tem certeza, Senhor? Abraão não questionou. Isso eu acho bem estranho. Somente obedeceu. Agora, uma pausa aqui, ó. Deus colocou Abraão à prova. E aqui a gente vai fazer uma pausa para diferenciar o que é provação e o que é tentação. Vocês sabem a diferença? A tentação, ela intenciona tirar o pior de você e colocar na superfície. É mostrar o que você tem de pior. É uma coisa que vem do inimigo de Deus para que você seja desfigurado ou revele uma imagem que não tem nada a ver com a imagem com a qual você foi criado. Porque você e eu somos criados à imagem de quem? De Deus. Mas quando a gente cai em tentação, a gente mostra uma face que não tem nada a ver com Deus. E esse é o propósito da tentação, é mostrar o que tem de mal, de pecaminoso, de ruim e que nada se parece com Deus. Porém, a provação, se a tentação tenta tirar o pior de você, a provação tenta o quê? Não. Ela tenta tirar o melhor de Deus em você. Porque você vence, não é pela sua força. Você vence por Deus. Quem é o herói de toda a história? Não é Abraão.
Não é Isaac, não é Jacó, não são nenhuma dessas crianças e não é você e não sou eu. Quem é o herói sempre é Deus. Então veja, a tentação tira o pior de você. A provação mostra o melhor de Deus em você. O que Deus pode fazer na sua vida, porque sempre Ele é o herói de cada uma das histórias. Abraão é o pai da fé, não porque ele era bom, não porque ele era bonzinho, ou porque ele teve um ótimo relacionamento, não por mérito dele, mas porque Deus proveu, porque Deus fez isso na vida dele. O papel de Abraão foi permitir ser usado por Deus, assim como nós. Na nossa vida, nunca a gente vai ser o herói, sempre é Deus. O nosso papel é permitir a ação dele na nossa vida. Agora, aqui, já falei essa parte. Deus é o herói da história. E com a história de Abraão, o universo inteiro foi capaz de entender o que Deus é capaz de fazer por um homem e através de um homem. E vocês já perceberam que, na verdade, Abraão é um duplo mordomo da imagem de Deus? Porque, olha só, pensa numa história. É um pai que decide doar um filho, e esse filho sobe um monte com madeira nas costas para ser sacrificado nesse monte. Essa é a história de Isaac e de Abraão, não é? Mas vocês já ouviram essa história em algum lugar? Aonde? Que essa história de Abraão parece? Não parece a história de Jesus? Um pai que decide doar voluntariamente um filho, que sobe no monte com madeira nas costas para ser sacrificado e não foge e fica lá para o sacrifício, só que um sacrifício não foi até o fim e o outro foi. Então, veja que, na verdade, a história de Abraão é como se fosse uma maquete. Demonstrando, essa semana as crianças tiveram que entregar uma maquete na escola. E essa história é uma pequena demonstração do que Deus ia fazer no futuro com o filho dele. Então ele faz uma maquete com a vida de Abraão e Isaac. Fala, olha Abraão, o que eu vou ter que fazer? Olha a humanidade, o que eu vou ter que fazer por vocês. E eu faço de bom coração. E eu faço isso voluntariamente. Então, se é uma mini história de Jesus, quem é Abraão na história? Abraão é Deus o Pai, certo? E Isaac é quem? Jesus. Então vamos voltar a pensar em Abraão. Se Abraão é Deus, ele é Deus para quem? Ele é Deus para o universo inteiro, mas ele é Deus para Isaac. E aqui nós temos uma coisa muito importante. Se você está dormindo ou viajando, peço que você tenha atenção agora, porque essa é uma das coisas mais importantes que tem no sermão de hoje. Você é a imagem de Deus para o seu filho. Porque a criança, e os educadores que tem aqui podem falar melhor do que eu, a criança ela começa a se relacionar com o concreto para depois pensar no abstrato. No visível para depois entender o invisível. Então, como que ela vai se relacionar com um pai que ela nem vê, se ela não tem uma boa experiência com o pai que ela vê? Pai e mãe, no caso. Então, entenda a responsabilidade que nós temos. Nós somos Deus para os nossos filhos. E eles vão entender a espiritualidade, o relacionamento com o Pai Celestial, a partir do relacionamento que eles têm com o Pai e Mãe da Terra. Pesou, né? Para mim também. E aí, vamos para a segunda coisa estranha dessa história que tem a ver com isso que eu estou falando aqui. Olha, é muito estranho mesmo, porque isso aconteceu, pensa bem, se Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos, quantos anos ele tinha nessa ocasião? Pelo menos uns 117, né? Porque o Isaac já era um jovenzinho quando isso tudo aconteceu. Agora responda para mim, qual era a chance de Abraão pegar Isaac à força, colocar em cima do altar e fazer o sacrifício? Nenhuma. Como que um senhor de mais de 115 anos, 117 anos, poderia pegar um menino de 17 anos no auge da sua força física e falar, não, vem cá, eu vou sacrificar você. E colocaria ele direto no altar? Impossível. O que nos faz entender que Abraão aceitou, porém Isaac também aceitou. E isso é estranho. Porque ele estava falando de entregar a própria vida. E ele não questionou. Por que Isaac obedeceu? Porque ele aprendeu, observando a vida do seu pai,
constantemente a obedecer sem questionar. É para ir para lá? Eu vou. É para ir para norte? É para ir para o sul? É para ir para onde for. O pai obedecia. E o pai da fé gerou um filho da fé. Então, se você quer que o seu filho tenha a espiritualidade, que ele aprenda a ouvir a Deus, que ele aprenda a obedecer a Deus, não tem outro jeito. Você tem que fazer igual. Não adianta, você tem que ser exemplo, porque você é a espiritualidade do seu filho. Você é o relacionamento de Deus, você é Deus para o seu filho. E a partir daí, e se você quer que o seu filho tenha uma boa espiritualidade, não tem outro remédio. Tem que ter uma vida espiritual também. Está sentindo peso? Pois é, mas já tem um remédio. Por enquanto é só o peso. Lembra que eu falei para vocês? Deus deu a Abraão a oportunidade de fazer Isaac crescer longe da sociedade secularizada. Puxa vida, mas a gente vive agora em 2024, numa sociedade mais secularizada do que o dos caldeus. E aí? Percebe o desafio que a gente tem? E quantos deuses a gente tem e que muitas vezes a gente sacrifica os nossos filhos nesses altares? Às vezes a gente sacrifica o tempo com os nossos filhos, os momentos e a vida com os nossos filhos no altar do sucesso profissional, no altar das riquezas, porque a gente quer dar uma vida melhor, porque eles têm que fazer aula de equitação, de alemão, de isso e mais aquilo, e aula de tênis e piano, e mil coisas, e a gente precisa trabalhar para pagar todas elas. Mas será que é disso mesmo que tudo isso que eles precisam? Então, quando a gente faz isso em detrimento da espiritualidade da nossa casa e da nossa família, de uma certa forma nós estamos sacrificando o nosso filho em altares que não são altares do Deus verdadeiro. A gente precisa refletir bastante sobre isso. Não sacrifique seu filho no altar dos deuses modernos, porque veja bem, você é muitas coisas para o seu filho. Mas eu tenho que ser amigo do meu filho. Legal. Eu sou provedor do meu filho. Você é mesmo. Eu sou professor, eu sou um monte de coisas. Mas antes de todas elas, você é o quê? Você é a imagem de Deus para ele. Você é Deus para ele. Isso em primeiro lugar. Todas as outras coisas vêm depois. E se elas vêm depois, elas não podem tomar mais tempo. Elas não podem tomar mais momentos, mais recursos, mais investimento. Porque é isso que você tem que ser para o seu filho. E aí a gente observa uma coisa interessante. Às vezes a gente faz uma espécie de mordomia inversa com Deus. Porque pensa bem, eu oro todo dia para que Deus me ajude a cuidar dos meus filhos. Mas é esquisito isso. Está errado. Porque vocês oram assim também? Deus me ajuda a educar meus filhos nos seus caminhos. Deus, olha bem, Deus me ajude a educar os meus filhos. Espera aí, de quem são os filhos? Dele. Quem é que ajuda? Quem é o mordomo? É Deus que te ajuda ou é você que ajuda a Deus a criar os filhos dele que ele confiou a você? Que louco isso, né? A gente sabe que Deus é o dono e que a gente é mordomo, mas a gente vive fazendo o contrário. Como se a gente fosse o dono e Deus o nosso ajudador. Mas a gente precisa lembrar que nós estamos aqui para servir a Deus. E servir a Deus com tudo, com os nossos talentos, com os nossos dons, com os nossos recursos. A gente cantou, né? Toma o meu pensamento, o meu dom, o meu bem, meu filho, que não é meu, que é seu. E me ajude a educá-lo para a sua glória. A gente precisa orar pelos nossos filhos e pelas nossas famílias dessa forma. Porque eles não são nossos, eles são tesouros do Pai que confia a nós. E um dia a gente vai ter que entregar para Ele também, viu? Um dia ele vai falar, o que você fez com o tesouro que eu te dei? Eu falo para a Melina e para o Henrique que eles são os maiores tesouros, o melhor presente que eu recebi. Mas um dia Deus vai falar assim para mim, Mariana, eu te dei 2 tesouros. Cadê os seus tesouros? Eu espero em Deus que eu possa falar, então aqui, Senhor, do jeitinho que você me deu, eu com a sua direção eu consegui trazê-los melhor. Que possa ser nossa oração dia a dia, mas sempre lembrando que Ele é o dono e não eu. A gente se coloca no nosso lugar. E a última coisa, a gente já está caminhando para o fim da minha parte aqui. A última coisa que é muito estranha é que essa última palavra do verso 5, ele fala assim, nós vamos lá, depois de 3 dias, ele falou, fica aqui para os servos, que eu vou lá com o menino, nós subiremos, nós adoraremos e nós o quê? Voltaremos. Eu sei que aqui eu não sou professora de português, mas voltaremos está no plural. Plural é o quê?
Quantas pessoas? Mais de uma, né, Sassá? E se subiu Abraão e Isaac, e ele fala, voltaremos, ele está falando de quem? Estranho, né? Porque se ele ia matar Isaac lá em cima, ele não tinha que ter falado, fique aqui, eu e o menino subiremos e eu voltarei. Ué, ele não ia matar o menino lá em cima, gente? Isso é estranho, porque Abraão, então, se ele fala no plural, ele tinha uma certeza muito estranha de que ele ia subir com o menino e ele ia descer com ele. E ele ter dito, voltaremos no plural, deixa muito claro isso. Ele tinha certeza que ele não sabia o que Deus ia fazer, mas que Deus ia fazer alguma coisa e ele ia voltar com o filho dele do mesmo jeito que ele levou. Por quê? Porque Abraão não creu na explicação, ele creu na provisão. Ele creu na promessa. Ele viveu uma vida inteira aprendendo que Deus provê. E ele já tinha entendido que a promessa não era o servo Eliezer, não era o filho Ismael. A promessa de Deus tinha sido muito claro, que a promessa para a grande nação, mais que as estrelas do céu, mais que a areia do mar, era sobre Isaac. Então ele sabia que Isaac ia ficar vivo para poder continuar. Ele falou, eu não sei o que Deus vai fazer, mas alguma coisa ele vai fazer, eu vou voltar com meu filho, porque ele é o herdeiro da promessa. Então, muitas vezes, a resposta não virá. E assim, se ele tivesse perguntado, como que é, Senhor? Ele não é a promessa? Como é que você vai fazer? Ele não perguntou, não. Ele só obedeceu. E você e eu queremos ficar entendendo todos os porquês da vida, né? Por que não deu certo esse trabalho? Por que não deu certo esse relacionamento? Por que não deu certo de eu passar no vestibular? E tudo a gente quer os porquês, mas às vezes o porquê não vem. Sabe por quê? Muitas vezes o porquê não vem. Porque grande parte das vezes você é a resposta do porquê que você mesmo faz. Por quê? Às vezes, alguma pessoa que está perto de você está fazendo uma oração assim, ó. Senhor, me mostra o que acontece na vida de alguém que se entrega totalmente a ti. Mostra para mim como que essa pessoa, ela passa quando ela tem algum problema? Quando algum familiar dela fica doente? Quando ela perde o emprego? Quando ela fica com dificuldade financeira? Quando alguém da família dela morre? Como é que é a vida de alguém que entregou a vida totalmente a você? E às vezes Deus responde assim, ó, é igual a família do Mi. Olha lá a família do Mi. É assim que faz uma família que se entrega. É igual a família do Cid. É igual a família do Osmadir. É assim. E aí, as dificuldades vêm na sua vida e você não sabe por quê, mas porque você está servindo de explicação para alguém. Assim como Abraão e Isaac foram explicação para o mundo inteiro. Eles foram a maquete do sacrifício de Jesus. Então, muitas das respostas que você não tem são justamente você a resposta de todas elas. E como você lida com essas dificuldades todas. Não é lindo? Abraão, ele tem consciência do propósito de Isaac. Ele sabia por que Isaac tinha nascido. Ele não tinha a menor dúvida. E isso fez confiar para dizer que eles voltariam. Então, eu queria te convidar a fazer o mesmo com seus filhos. Eu não falei para você que às vezes a gente oferece os nossos filhos em altares que não são um altar que presta? O altar da falta de tempo, da busca por bens e por vencer na vida, um vencer nessa vida terrena. Pois é, hoje eu queria te conclamar a levar o seu filho ou sua filha a entender o sentido de propósito. Assim como Isaac, a vida que Deus deu através de você para o seu filho ou para a sua filha também tem um propósito. E sabe quem é que mostra para ele qual é esse propósito? Vocês acham que é o TikTok? Que ele fica vendo horas e horas aqui? Você acha que é o professor da escola que diz para ele para que ele veio ao mundo? Você acha que é o professor da faculdade? Você acha que é o amigo da escola? Não, é você e sou eu. E vocês têm que falar sobre tudo com os filhos de Deus, com os filhos de vocês, porque é vocês que têm que ensinar o que pode, o que não pode, o que está certo, o que não está certo, as noções de valores, de princípios. E a gente anda querendo terceirizar tudo isso. Nossos filhos têm tantas atividades que não passam tempo com a gente. Não é verdade? Mas como é que eles vão se parecer? Como eles vão observar a gente se eles não passam tempo com a gente? Então, essa é a grande verdade.
Você ensina ao seu filho, não precisa que ele se vista com roupa cara. Não precisa que ele ande com o carro da moda. Não precisa que ele tenha muito dinheiro na conta bancária. Não precisa que ele namore a menina ou o menino mais lindo. Você diz o senso de propósito. E o propósito dele é igual ao meu. Quer dizer, tem pormenores, né, diferenças. Mas a verdade é que todos nós nascemos para servir a Deus e ser mordomos dele e ser luz nesse mundo. É isso. E quem dá esse sentido de valor é a gente. Percebe que grande responsabilidade? Então eu quero pedir para vocês que se na família de vocês está faltando propósito, os filhos de vocês não estão enxergando esse propósito, sobe um monte com o filho de vocês. Mostra lá o sacrifício. Mostra a madeira. Mostra o sacrifício e desce. Porque quando a gente leva os nossos filhos e sacrifica os nossos filhos nesse altar, de um modo figurado, é claro, nesse altar, a resposta é certa. Deus nunca vai responder com um não quando a gente pede bênçãos espirituais para nós e para a nossa família. Essa é a única oração, uma das únicas que você nunca vai ouvir Deus dizer não. Se você pede bênçãos espirituais para si mesmo e para a sua família, sempre a resposta vai ser sim e você vai poder dizer: voltaremos. Eu vou lá, vai ser difícil, mas eu vou e eu volto. Coloca o seu filho na fogueira, que nem eu coloquei os meus aqui hoje. É difícil para eles, mas eu coloco, porque eu tenho certeza que estou dando sentimento de propósito para eles. E que a gente vai, mas a gente volta. Agora eu preciso que vocês dois voltem. A gente já está caminhando para o fim, viu? Bem, filho. Pode ser esse azul. O que a Bíblia fala sobre as crianças, o que as crianças irão fazer? Abra sua Bíblia em Joel 2, 28 e 29. Todo mundo já abriu? Então a gente vai esperar mais um pouquinho, né, Henrico? Ok. Pode ler, filho. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Estamos vivendo nos últimos dias e, de acordo com essa profecia de Joel, as crianças irão desempenhar um papel importante no fim da história deste mundo. E o que Ellen White escreveu sobre esse assunto? Nas cenas finais deste mundo, muitas crianças e jovens que receberam uma verdadeira instrução cristã encherão de admiração o povo pelo seu testemunho, favor da verdade, o qual será dado de modo simples e, no entanto, com espírito e poder. Foi-lhes ensinado o temor do Senhor, e o coração se lhes abrandou por um estudo da Bíblia, o cuidadoso e acompanhando a oração. Num futuro próximo, muitas crianças serão revestidas do Espírito Santo e farão na proclamação da verdade ao mundo, uma obra que, naquela ocasião, não pode ser bem feita pelos membros mais idosos das igrejas. Levarão a efeito no mundo uma obra a que todas as potestades do mal não farão oposição. Conselhos aos professores, pais e estudantes, páginas 166 e 167. O texto fala que as crianças que não farão tais maravilhas são as que receberão a verdadeira instrução. Precisamos cada dia nos preparar para cumprir nossa missão. Mas quem irá nos ajudar para ter o preparo necessário? Quem se dispõe?
aventureiros, professores, escolas, famílias, pais. Agora a mamãe vai falar só um segundo, não precisa sentar, já fica aqui. E para a gente encerrar, eu só queria contar essa historinha. Quem conhece essa história do milagre do rio Hudson? A história do Sully. É até um filme, na verdade, virou um filme. No dia 15 de janeiro de 2009, saiu do aeroporto de Nova York o voo 1549, pilotado pelo Sully. E quando ele ainda não tinha atingido, estava em torno de 2 a 3 minutos de voo, ainda não tinha atingido nem 1.000 metros de altitude, eles se chocaram com um enxame, nem sei como chama, né? Uma revoada de gansos, que são pássaros grandes, e eles foram sugados para as turbinas do avião, ambas as turbinas, e aí os 2 motores pararam. E esse tipo de aeronave depende do funcionamento do motor para que todo a aeronave funcione. Todas as partes eletrônicas funcionavam através da energia que vinha dos motores, que pifaram dada a grande quantidade de gansos que entraram nas 2 turbinas. Ou seja, o piloto automático, o motor, tudo da aeronave pifou. Eles não tinham alternativas. Eles tentaram ir para o aeroporto da cidade de Nova Jersey, não conseguiram. Voltar para Nova York era impossível. Até que, o que o Sully fez? Ele desligou qualquer controle automático, segurou o manche no manual e ele disse: nós iremos para o rio Hudson. E ele manualmente controlou a aeronave. E ele conseguiu fazer um pouso de emergência no rio Hudson. E as 150 pessoas, os 150 passageiros e mais os 5 tripulantes, todos foram salvos. É claro que com alguns machucados. Depois aparece só ele falando: preparem-se para o impacto, que foi um belo do impacto, mas ninguém morreu. E a cena seguinte é esse mundo de gente ali na asa, esperando para ser resgatado. Sabe, gente, o nosso mundo também está fora de controle. É muito pior do que os gansos destruindo as 2 turbinas. Só que os nossos filhos não estão sem controle. Amém? A nossa família não está sem controle. Sabe por quê? Porque a nossa família, os nossos filhos, têm pais e mães que entendem o papel deles na terra, seguram o manche e levam a família em segurança, e levam o pouso, e sobe o monte, desce o monte, e diz para a família: nós voltaremos até encontrar com Jesus. Amém? Então, o meu apelo para você hoje é: segura o manche da sua família. Está tudo desgovernado ao redor no mundo, mas não deixa a sua família se perder, porque você é o mordomo, você é responsável por ela, e Deus vai te capacitar. Queremos estar prontos para cumprir a nossa parte, mas contamos com vocês. Nas cenas finais deste mundo, muita gente vai se espantar com o modo tão simples, mas tão eficaz que o Santo Espírito vai se manifestar. Um futuro que está tão próximo, crianças serão revestidas com
com o Santo Espírito, então proclamarão que Jesus Cristo em breve virá. Crianças assim, pequenas como nós, e jovens cristãos se encherão de poder, despertarão grande admiração, falando com a dor que Jesus vai voltar. E todo aquele que então invocar o nome santo de Deus, é certo que ele salvo será, pois esse nome é poder. Crianças assim, pequenas como nós, e jovens cristãos se encherão de poder, despertarão grande admiração, falando com a dor, falando com a dor, falando com a dor que Jesus vai voltar. Eu quero esse poder, eu quero esse poder, eu quero esse poder, eu quero esse poder. Crianças assim, pequenas como nós, e jovens cristãos se encherão de poder, despertarão grande admiração, falando com a dor que Jesus vai voltar. Derrama sobre nós, eu quero esse poder, suplico a tua unção. Eu quero esse poder, derrama sobre nós. Eu quero esse poder. Amém. Fique de pé para a gente se despedir com uma oração. Maravilhoso Deus, dentro de nós há uma gratidão que a gente não pode nem descrever em palavras, por tudo que o Senhor fez por nós. O Senhor nos criou já sabendo que a gente ia pecar, já propôs o plano da salvação, mesmo quando sabia que tudo ia se desvirtuar, mas mesmo assim o Senhor nos quis. Que grande amor o Senhor tem por nós. O Senhor veio destituído de toda a glória, veio como um bebê simples e morreu por nós. E não nos abandonou. O Senhor cuida de nós a cada dia. E o Senhor vem nos buscar. Nós te agradecemos porque nós que estamos aqui, nós sabemos disso. Mas tantas pessoas estão para lá dessa porta que não sabem tudo que o Senhor fez por nós. Nós estamos aqui, desejando, pedindo, implorando que a profecia de Joel se cumpra na nossa vida, na vida dos nossos filhos.
Que a gente possa ser realmente mordomos fiéis. Que a gente possa apresentar e representar a Ti para os nossos filhos. Que a gente entende que o Senhor é que é dono deles e nós somos mordomos. Que a gente possa criá-los segundo a Tua direção. E que quando o Senhor voltar, nenhum filho se perca. Que a gente possa dizer para o Senhor, está aqui, meu Pai querido, os filhos que o Senhor me deu. Os filhos que o Senhor nos deu. Que esse dia seja breve, Senhor. E que a gente possa fazer a nossa parte para cumprir a nossa missão nos últimos dias. Uma nova semana se inicia agora e nós não podemos seguir sem Ti. Portanto, nos leve, não como passageiro do lado, mas como guia. E nós iremos na Tua direção. Em nome de Jesus, nós oramos e nos despeço. Amém.